Abra a tua Bíblia em Deuteronômio. Está muito frio o ar aqui, viu, pastor? Ajeita para mim aí mais para cima a temperatura. Deuteronômio capítulo 24. O assunto do qual eu quero falar hoje é um assunto muito importante para todos nós. Se você é casado, casada, você precisa prestar muita atenção nesta palavra. Se você não é casado ou casada, mas pretende casar-se, você também precisa dar atenção a essa palavra. Porque todo mundo que casa tem um objetivo com o casamento. E qual é o objetivo comum do casamento? É ser feliz. Ninguém casa para ser infeliz, é verdade ou não é, gente? Todo mundo casa porque quer ser feliz. Esse é um senso comum quando se fala de casamento. Só que há duas grandes dificuldades na vida. Uma é casar. Nem todo mundo consegue. Então, essa é uma grande dificuldade, casar-se. E a outra dificuldade, que às vezes é ainda maior do que casar, é manter-se feliz no casamento. Então, o assunto do qual eu vou falar hoje aqui, à luz da palavra de Deus, porque você sabe que a palavra de Deus fala de tudo. A palavra de Deus tem respostas para as indagações da vida humana. Você vai aprender nessa palavra sobre como manter-se casado e feliz no casamento. Quem deseja essa bênção? Manter-se casado e feliz no casamento. Abra então em Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus fala. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Amém? Olha o que a palavra está dizendo. Quando um homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Eu leio agora e você repete. Vamos lá? Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Você acredita que Deus vai falar conosco nesta manhã e nos ensinar acerca desse assunto? Quem crê que Deus vai falar conosco? Então desocupe as mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. E enquanto você aplaude, abra sua boca. Aplauda e diga glória a Deus. Aplauda e diga bendito é o teu nome, Senhor. Bendito, exaltado e santo é o teu nome, ó Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra agora será pregada. Vem com teu Espírito. Tome agora a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Envia, ó Deus, a tua palavra com poder, com unção e autoridade. Que a tua palavra, meu Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por favor. Talvez você nunca tenha tido um contato com esse texto bíblico antes. Talvez você nunca tenha lido.
Deuteronômio 24, 5. Mas olha que interessante esse texto, não é, gente? Interessante ou não é? Quer dizer que o povo de Israel tinha esse mandamento para cumprir. Quando contraía-se núpcias, quando se casava, o casal precisava manter-se junto. Então, se o homem casou, o general era informado, o chefe do exército era informado, todo mundo era informado de que o fulano de tal casou. Se tivesse uma guerra no país, todos os homens de guerra eram convocados, menos aquele que casou. Por quê? Porque eles entendiam que um casamento, para ser feliz e duradouro, precisa ter um tempo de alicerce. E esse primeiro ano do casamento é fundamental para isso. Assim como uma grande construção, né? Uma grande construção, para ela ter condições de se manter de pé por muito tempo e sólida, essa construção precisa ter um bom alicerce. Então, todo construtor sabe que não adianta ele ter pressa de construir. E ele dizia assim: eu quero levantar isso aqui logo, eu quero botar isso aqui para cima rápido. Ele vai gastar um tempo construindo os alicerces, cavando bem, firmando as estacas, para só depois levantar as paredes, levantar os apartamentos e por aí vai. Então, o que você acabou de ler é a forma como Deus pensa. Porque o pensamento de Deus está aqui na palavra. Você quer conhecer a mente de Deus? Quer saber como Deus pensa? Leia a Bíblia. Leia a palavra. Quando você lê a palavra, você vê como Deus pensa, como Deus age. Quem criou o casamento foi Deus. O casamento não é invenção humana. O casamento é uma instituição criada por Deus, estabelecida por Deus. E quando você olha para a palavra de Deus, você vê que o povo de Deus, o povo de Israel, levava muito a sério o casamento. E deveria ser assim em todos os povos. Em todos os povos deveria ser assim. O povo brasileiro deveria levar mais a sério o casamento. O povo de Deus tem que levar mais a sério o casamento. Para você ter uma ideia, uma festa de casamento do povo de Israel durava 7 dias. 7 dias. Quanto tempo dura uma festa de casamento hoje? Quanto tempo? 4 horas. Você casa, aí tem a cerimônia na igreja. Quando tem? Aí vamos imaginar que a cerimônia na igreja acaba às 8 da noite, 8:30 da noite. Aí alguns convidados que estavam na igreja vão para aquela festa num buffet e vão ficar naquele buffet até 1:30, 1 da manhã, pronto, acabou a festa. Não é assim nos nossos dias? É, desse jeito. Mas na época bíblica, um casamento, se começasse num domingo, só ia terminar no outro. Era uma semana inteira celebrando, uma semana inteira comemorando, uma semana inteira comendo, bebendo, festejando, cantando, dançando, pulando, se alegrando com a família, com os amigos e até com os estranhos. Porque nas festas de casamento do povo de Israel, ia até quem não conhecia a noiva. Já pensou você ir num casamento que você não conhece a noiva? É, mas o povo ia. Por quê? Porque eles eram da cidade, então eles entendiam que qualquer um da cidade poderia ir celebrar o casamento. Às vezes o camarada não era nada da noiva, não era nada do noivo, mas ficou sabendo que tinha um casamento e foi lá.
Aí chega na hora, ô, você que é a noiva, ei, parabéns, hein? Ah, você que é o noivo, hein? Felicidades. Eu ficava lá comendo, bebendo, cantando, celebrando. Passados os 7 dias da comemoração do casamento, começava a lua de mel. Quanto tempo durava a lua de mel de um casal judaico, de um casal do povo de Deus? Essa lua de mel durava 1 ano. 1 ano. E a prova está aqui no versículo que eu acabei de ler para você, que diz que quando um homem casasse, ele não poderia ser alistado para a guerra, ele não podia ser envolvido com atividade alguma. A atividade daquele homem teria que ser alegrar a sua mulher. E nem preciso dizer que o mesmo valia para a mulher em relação ao homem. A Bíblia está citando o homem porque a mulher da época bíblica não tinha ocupações além da casa. Hoje já não é assim. Hoje a mulher tem tantas ocupações quanto o homem, mas naquela época não. Naquela época era só o homem que tinha ocupações fora de casa. É claro que o que eu estou lendo aqui para você, gente, não se aplica à nossa época. Estou lendo para você, para que você saiba o que há por trás desta lei. A Bíblia é um livro de princípios. Diga, a Bíblia é um livro de princípios. Por trás das leis há princípios bíblicos. E esses princípios é que devem ser observados. Então, mesmo uma lei que não se aplica a nós, ela tem um princípio que deve ser observado. A gente não vai ficar 1 ano de lua de mel. Não temos condição de fazer isso, né? Você, quando muito, consegue pegar uns 3, 4 dias lá no trabalho. Se você conseguir programar as férias para a época do casamento, sorte é sua. Se não, nem isso. Mas o que temos que observar? Esse final do versículo aqui, olha. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Então quer dizer que o homem, ele não podia se preocupar com nenhuma outra coisa, a não ser alegrar a esposa. A maior preocupação de um homem casado deveria ser alegrar a esposa. A maior preocupação de uma mulher casada deveria ser alegrar o marido. Então, aquele pensamento inicial que todos nós temos, de que eu vou me casar porque eu quero ser uma pessoa feliz, é um pensamento um tanto quanto egoísta. Porque eu não tenho que casar pensando na minha felicidade apenas. Eu tenho que pensar e me esforçar e me empenhar para proporcionar felicidade ao cônjuge. Quem está me entendendo aqui? Cabe ao homem fazer de tudo para fazer a sua mulher feliz. Cabe à mulher fazer de tudo para fazer o seu marido um homem feliz. Mas a vida é feita só de dias felizes? Sim ou não? A vida é feita de dias duros, de dias difíceis, de dias maus. Mas é possível ser feliz no casamento, mesmo enfrentando dias maus de vez em quando? Será que é possível ter um casamento feliz e duradouro, mesmo sabendo que a vida é dura? Mesmo sabendo que a gente não está num eterno domingo? Que haverão dias em que o sol parece que não vai brilhar? Haverão dias em que parece que a noite nunca vai acabar? Haverão dias em que a gente não vai ter vontade nem de abrir os olhos, nem de levantar da cama, nem de enfrentar a vida, tamanha vai ser a tristeza na nossa alma. Mas mesmo em dias difíceis assim, Deus quer fazer de você uma pessoa feliz no seu casamento, em nome de Jesus. E é esta minha oração nesse domingo. Eu vou orar daqui a pouco para que Deus abençoe você com muita fé
felicidade dentro do seu lar, da sua casa, da sua família. Se você é casado e casada, você vai viver essa felicidade em nome de Jesus. Quero que você creia nisso. Agora vamos comparar o casamento, porque por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe ainda o que é casamento. Quando a gente fala assim, o que é casamento? Para muitas pessoas, sabe o que é? Acredite em mim, isso é absurdo, mas é verdade. Para muitas pessoas, o que é um casamento? É um contrato que uma pessoa vai com um companheiro, uma companheira, e assina lá no cartório. Para muitas pessoas, um contrato é simplesmente, o casamento é simplesmente um contrato feito num cartório. E contrato é assim, você pode rescindir a qualquer momento. É verdade ou não é? Contrato é assim. Eu tenho um contrato, mas se eu não estiver satisfeito com a outra parte, eu vou lá e quebro o contrato. Eu vou lá e anulo o contrato, pago uma multa, não é? De rescisão e quebro o contrato. Se você vê o casamento como um contrato que você vai celebrar com alguém, e enquanto estiver bom para ambas as partes, mantém-se o contrato. Quando uma das partes não estiver satisfeita, quebra o contrato, você está errado. Pare de ver o casamento como um contrato. Casamento é muito mais do que isso. Tem gente que vê o casamento, sabe como? Como duas pessoas morando debaixo do mesmo teto. Tanto é que tem gente que nem o contrato faz, né? É verdade ou não é? Tem gente que nem o contrato faz, ou seja, casa, mas nem sequer quer se dar o trabalho de ir a um cartório e oficializar a união perante a lei brasileira. Tem gente que nem isso faz. E muita gente não faz, sabe por quê? Porque pensa assim, se eu me casar no cartório, eu vou me amarrar com esta pessoa. Vou me amarrar com ele, me amarrar com ela. Aí, meu amigo, na hora que eu quiser sair, vai ser mais difícil. Então não vamos casar no cartório não, vamos casar só de palavra. Eu te amo, você me ama, você vem para minha casa ou eu vou para a sua e a gente fica junto. No dia que der errado, você não é minha mulher. Prove que você é minha mulher, você não tem nada assinado comigo. Prove que você é meu marido, não tem nada assinado comigo. Então tem muita gente que já está agindo dessa forma premeditado. Você vê como que está desacreditado o casamento hoje em dia. Se você acha que casamento é simplesmente duas pessoas morarem debaixo do mesmo teto, você também está errado. Porque dividir um teto não é ser um casal. Tanto é que você pode dividir o teto com uma pessoa que não é seu marido, que não é sua esposa. Você pode dividir um teto com um amigo. Você pode dividir um teto com várias pessoas numa espécie de república. Casamento não é dividir um teto. Casamento não é simplesmente compartilhar uma mesma casa. Eu poderia falar de casamento usando múltiplas linguagens, mas eu não quero estender esta mensagem, nem ser cansativo e enfadonho. Então eu vou fazer uma analogia do casamento a uma viagem. Quantos aqui gostam de viajar? Quem gosta de viajar? Viajar é bom, né, gente? Viajar é bom, né? Talvez você pense assim, pastor, eu estou tão chateado porque já tem mais de um ano que eu não viajo por conta da pandemia, estou precisando viajar, estou querendo viajar, mas não vou viajar porque estou com medo, né? Então, mas você gosta de viajar, eu gosto, todo mundo gosta de viajar, é muito bom. Viajar faz bem para a alma, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, isso é muito bom, muito positivo. Então, como viajar é uma coisa que a maioria das pessoas gosta, vamos comparar casamento a uma viagem. Diga comigo, casamento, misericórdia. Vocês querem que eu pare de pregar? Vamos lá, casamento é uma viagem. Casamento é uma viagem. Mas quando eu digo que o casamento é uma viagem, eu quero te lembrar que o casamento
É uma viagem que vai durar O povo não fala sempre de jeito nenhum, tá reparando? O casamento é uma viagem que é para durar sempre. Será? Ih, pastor, não sei não, viu? Você tem que começar a acreditar num casamento duradouro. Sem começar a acreditar num casamento que supera tudo. Tem que acreditar nisso. O casamento é uma viagem que deve durar para sempre. Que deve durar até que a morte o separe. O casamento é uma viagem longa, uma viagem duradoura. Pare de ver o casamento como um relacionamento fútil, um relacionamento que pode acabar por qualquer motivo, um relacionamento que pode durar apenas enquanto estiver bom, porque haverão dias maus no casamento, haverão fases difíceis no casamento, e você não tem legalidade para sair desfazendo o casamento simplesmente porque você acha que não está bom. Porque, como eu disse, o casamento não é um contrato que você quebra quando não está satisfeito, quando uma das partes não está satisfeita. O casamento é uma viagem que deve durar a vida toda. Mas quando a gente fala de uma viagem, principalmente se tratando de uma viagem longa, há 3 elementos que toda viagem longa precisa para ser bem sucedida. Sempre que você vai fazer uma viagem longa, você tem que usar esses 3 elementos. Sempre. Uma viagem daqui a... Pensa aí num lugar que você gostaria de ir. Pensou? Para você ir fazer uma viagem longa, você vai precisar desses 3 elementos. E como o casamento é como uma viagem, então você precisa aplicar esses 3 elementos no seu casamento para que ele seja um casamento feliz. Porque eu estou falando aqui de como manter-se casado e feliz no casamento. Não é manter-se casado mais um longe do outro, manter-se casado mais um querendo matar o outro, casado mais um esperando que o outro vá primeiro para poder se livrar logo desse casamento. Não, é você manter-se feliz. Quais são os 3 elementos de uma viagem longa e bem-sucedida? O primeiro elemento que toda viagem precisa ter, que todo casamento precisa ter, é o planejamento. Anote isso se quiser. Planejamento. Se você vai fazer uma viagem longa, você não decide no domingo e viaja na segunda. Se você vai fazer uma viagem longa, geralmente você planeja. Você pensa, mas eu quero ir. Eu quero ir. Porque ninguém faz uma viagem longa se não tiver realmente a fim de ir para aquele lugar. Você quer mesmo ir? Ah, então eu quero muito ir. É muito que eu quero muito ir para tal lugar, fazer esta viagem. A pessoa está decidida que quer viajar. Aí então ela começa o quê? Planejar. Quando eu vou? Não é assim? Quando? Em que época? Em que momento? Em que circunstâncias eu vou? Ela começa a planejar tudo. Casamento é como uma viagem, e uma viagem tem que ser planejada. Escute, você que é solteiro, ou você que já casou, mas separou, ou está viúvo, enfim, você está livre para casar-se novamente. Seja o seu primeiro casamento ou não, você não está casado no momento, você almeja casar-se, então a primeira coisa que você deve colocar na sua cabeça é que o casamento é uma viagem para toda a vida. E eu não faço uma viagem assim sem planejamento. Você tem que planejar. E planejar é o que, afinal? O que é planejar? Planejar é pensar com antecedência. Diga, planejar é pensar
com antecedência. Planejar isso é você ficar imaginando o que pode acontecer nesta viagem. Quais são os riscos dessa viagem? O que de bom essa viagem vai me proporcionar? Ou o que de ruim pode acontecer? Planejar é isso. Tem gente que vai casar e não consegue planejar nada. A única coisa que muitos casais estão planejando é a data. Vamos planejar uma data para casar? Vamos casar que dia? Pega o calendário aí. Esse dia aqui é bom, né? Então vamos planejar essa data. Aí planeja uma data e acha que isso é o suficiente. Você tem que planejar um casamento. E a primeira coisa que você tem que planejar é com quem você vai viajar a vida toda. Porque a vida toda é muito tempo, viu? A vida toda não é pouca coisa não, é muito tempo. Aí as pessoas entram num relacionamento hoje, e amanhã casam, e depois de amanhã separam. Porque elas não planejaram, elas não conheceram, elas não avaliaram os riscos, elas não estudaram o caráter, a formação, a bagagem que a outra pessoa vem trazendo. Planeje o seu casamento. Planeje. É esta a pessoa com quem você se relaciona hoje, que você quer viajar a vida inteira com ela? Essa pessoa. E é claro, as pessoas vão mudar. Para melhor ou não, mas vão mudar. Alguma coisa nesta mulher linda e maravilhosa que você conhece hoje, talvez não vai ser tão lindo e maravilhoso daqui a alguns anos. Então, quando um casamento é construído apenas na atração física, e acredite, tem gente que casa pensando só na atração física. Aí eu vou casar com essa moça porque ela é linda. Aí eu vou casar com esse rapaz porque ele é musculoso, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo. A beleza, ainda que seja importante, eu não estou dizendo que não é. A beleza é importante, a beleza é uma coisa boa do casamento, mas não é o suficiente para manter uma viagem assim. Existem mulheres que são lindas de viver. Aquela mulher que você olha assim e fala, capa de revista. Mas tem que deixar só na capa da revista. Porque se abrir a revista e ela sair de lá de dentro, ninguém suporta. É linda? É. É uma pessoa encantadora? É, na foto. Mas na hora de conviver, Deus me acuda. É ou não é? Tem mulheres que são assim. Existem homens que também são, poxa, que camarada boa pinta, viu? Modelo. Assim, aquela pessoa, puxa, que rapaz bem afeiçoado. Só que é um monstro. Só que é uma pessoa intragável. Então, a primeira coisa do planejamento é planejar com quem que você vai viajar a vida toda. Com quem que você vai enfrentar as fases ruins da vida e também os dias bons da vida. Planejar, pastor, isso aí eu já planejei, isso aí eu não tenho dúvida, é ele, é ela, ótimo. Você já deu um passo importante. Agora, o que mais que você precisa planejar? Quando casar? Quando? Existe um momento certo para você casar. Eu não estou falando de idade, eu estou falando de momento. O momento pode estar relacionado a muita coisa. O momento pode estar relacionado à maturidade. O momento pode estar relacionado a condições financeiras. O momento pode estar relacionado a uma série de fatores. Você é que vai dizer. O seu parceiro junto com você é que vai decidir qual é o melhor momento. Às vezes o casal de noivos que se amam, que tem tudo pela frente para ter um casamento maravilhoso, se casam, mas se casam no pior momento da relação. No momento de crise, no momento de desentendimento, no momento de tensão, por alguma razão externa, e aí entra para o casamento já naquele clima ruim. Então você tem que planejar qual é o melhor momento. Pastor, eu me casei, ótimo, glória a Deus, você já casou. Planeje.
Existem casais que se casam hoje e já vão imediatamente gerar filhos. Você tem que planejar. Planejar os filhos é importante. Porque uma vez que eles venham, eles vão ficar para sempre. E é importante que o casal consiga primeiro alicerçar. Eu volto no exemplo do alicerce. Antes de você sair construindo andares para cima, você tem que solidificar as bases. O que são os filhos? São esses andares que a gente vai construindo, né? Tem casa aqui que já é um andar de 2, né? Outros já de 3, de 4. Cada filho é um andar que você vai construindo. Se o alicerce, se a base não estiver sólida, se o casal nem se entende ainda, nem se conhece ainda, como que você acha que está apta para gerar filhos? E aí, por que você vê muitas famílias que estão meio bagunçadas? Porque antes mesmo de casar já geram filhos. Já geram filhos porque tem uma vida sexual ativa antes do casamento, o que a Bíblia condena, chama isso de pecado de fornicação. Aí a pessoa já entra para o casamento às vezes com filhos, e aí já não tem tempo de alicerçar a sua vida, para depois construir da forma que a palavra recomenda. Então o primeiro item é planejamento. Você já tem filhos, o que mais você planeja para você, para o seu casamento, para o seu relacionamento? Vocês planejam conquistar juntos um bem, conquistar juntos a casa própria, conquistar juntos um negócio próprio, conquistar juntos algo, seja lá o que for, o casal tem que planejar junto. O casal tem que entender que uma viagem longa não se faz sem planejamento. Um casamento não vai conseguir durar sem planejamento. E não é só planejamento para entrar no casamento. Para entrar também. Mas depois que já entrou, o planejamento tem que continuar. Pastor, mas planejar não é contra a Bíblia? Planejar não é. Porque no final, não é a vontade de Deus que realiza-se tudo, não é? Não é Deus que decide tudo? Então vamos tirar essa dúvida. É Deus que realiza tudo, então eu não preciso planejar? É isso? É Deus que decide tudo, então a minha opinião não importa? Então eu não preciso decidir nada, optar em nada, planejar nada, porque é Deus que decide tudo. Ei, não é por aí não. Não é por aí não. Olha o que disse Salomão em Provérbios capítulo 16, verso 1. Põe na tela para mim, David, na versão revista e atualizada. Eu acho que a versão revista e atualizada explica esse versículo com mais clareza. Você é servo de Deus e sabe que a vontade de Deus é soberana. Ou seja, no final é a vontade de Deus que prevalece. Mas mesmo assim, você tem o direito e tem o dever de planejar. Provérbios capítulo 16, verso 1. Põe aí na tela para mim, por favor. Vai procurando aí. Provérbios capítulo 16, verso 1, versão revista e atualizada. Veja aí se você acha. Achou? Olha aí. O coração do homem pode fazer planos. Pode. Não é pecado, não. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Diga glória a Deus. Então você pode planejar à vontade. E se você tem um relacionamento com Deus, o que você vai sempre fazer? Trazer os seus planos para a aprovação do Senhor. Você que está noivo, você que está namorando, vai lá e planeja. Planeja. Coloca diante de Deus: Senhor, eu quero casar esse ano. Dá tempo de casar esse ano? Dá. Planeja.
Coloca diante de Deus: Senhor, eu estou querendo me casar nessa época aqui do ano, mais ou menos nessa data. Eu queria que o Senhor me desse uma resposta, eu queria que o Senhor me desse uma luz, uma direção. Senhor, eu estou casado, eu estou com um plano de, junto com a minha esposa, realizar isso ou aquilo, tomar essa ou aquela decisão, conquistar algo. Planeje e coloque o teu plano diante de Deus. Deus, que sabe o que é melhor para você, vai te dar uma resposta no íntimo do teu coração, te dizendo faça, ou dizendo não faça, dizendo vá em frente, ou dizendo espere, mas planeje. Você não pode tratar o seu casamento de uma forma irresponsável, fazer o que der na telha, a hora que der na telha, não. Porque é a sua felicidade que está em jogo e é a felicidade de outra pessoa que está em jogo. Então esse é o primeiro elemento da viagem. Eu disse que são 3. O primeiro elemento é o quê? Planejamento. Qual é o segundo elemento de toda viagem longa, duradoura, bem-sucedida? Assim como tem que ser o casamento. O casamento é uma viagem. É uma viagem para durar a vida inteira. Qual é o segundo elemento? É o investimento. Diga investimento. Você não faz uma viagem longa sem investir. Aliás, sempre que alguém diz assim, vamos viajar, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que a gente pensa é: quanto isso vai custar? É ou não é? A não ser que você ganhou uma viagem com tudo pago, oh glória, me dê, Jesus, essa vitória, aí maravilha. Mas fora isso, você já começa aí volta no item anterior, a planejar. O que é que eu vou investir? Porque quando fala de uma viagem hoje, vamos dizer que você decida que vai viajar de carro. O carro é seu. O carro é seu. Você acha que não tem que investir? Só porque o carro é seu e você vai de carro? Claro que tem que investir. Se você é responsável, você não vai colocar o seu carro na estrada sem antes fazer uma revisão. É verdade ou não é? Você leva o teu carro para fazer uma revisão, a hora que o teu mecânico levanta o motor, ele diz: epa, tem que dar uma troca de óleo aqui, hein? Você pretende percorrer quantos quilômetros? Não, é bom já trocar a pastilha, é bom já dar uma olhada aqui e ali, já dar um jeitinho para você viajar tranquilo. O investimento começa ali. Aí depois que você deu uma manutençãozinha no carro, deu ali uma preventiva, aí você vai calcular quanto é que eu vou gastar de combustível para chegar até o meu destino, considerando que a gasolina nunca esteve tão cara como está hoje, não é? Então você já vai investir. Você vai investir com alimentação, você vai investir com hospedagem, você vai investir com algum percalço da viagem, alguma coisa que pode acontecer que não estava planejado, que não estava ali previsto. Tem um investimento. Mas vamos dizer que você não está a fim de sair dirigindo pela estrada fora. Então você faz o quê? Você compra a passagem. E se você vai de avião, você vai pagar por isso. Se você vai de ônibus, você vai pagar por isso. Se você vai de navio, você vai pagar por isso. Você vai se hospedar em algum lugar, você vai ter alimentação especial em algum lugar. Então você vai fazer um investimento. Não existe viagem sem investimento, não existe. Não existe. Para você ir daqui no interior ver sua avó, você vai fazer algum investimento, por menor que ele seja. Por que que as pessoas acham que para casar não tem que investir nada? Por que que as pessoas acham que casar é só pegar uma mulher pela mão e dizer, casa comigo? É só pegar um homem pela mão e dizer, casa comigo? O casamento é investimento. E quando eu falo de investimento, eu não estou falando só de bens. Não estou falando só de dinheiro, estou falando também disso. Mas não é só dinheiro que a gente investe para manter um casamento. Para você se manter casado e feliz no casamento, você tem que investir, além de dinheiro, você tem que investir tempo.
no relacionamento. Muitos casais estão frios no seu relacionamento, continuam se amando, mas estão frios no relacionamento, sabe por quê? Porque um não tem tempo para o outro. A vida de hoje em dia é uma loucura, gente, ou não é? Quem concorda comigo? A vida hoje em dia é uma loucura, nunca foi tão complicado viver como é hoje. Hoje todo mundo está sempre correndo de um lado para o outro, está todo mundo correndo atrás, não é? Hoje em dia você tem que ter um emprego ou dois e fazer um bico, e chega o feriadão, você arruma alguma coisa para ganhar um extra, e você chega em casa, você tem tanta coisa para fazer, e às vezes o marido e a mulher não têm um tempo para passar juntos. Você precisa investir tempo no seu relacionamento. Que tempo vai ser esse? Eu não sei. Se esse tempo vai ser todo dia no final da noite, todo dia no início da manhã, se vai ser 2, 3 vezes por semana, passar um tempo, ir em algum lugar, se vai ser tirar um tempo a sós para vocês e viajar, eu não sei o que você vai fazer, mas decida-se, você tem que investir tempo no seu relacionamento. Existem casais que cometem um erro absurdo de pensar que está na rede, é peixe. Está na rede, é peixe. Eu estou casado com a Maria não vai me largar nunca. O Zé dizia isso, até que o João apareceu. A pessoa acha que porque está na rede é peixe. Não, o meu marido está comigo, ele casou comigo, ele não vai me largar nunca. Você acha que se não investir tempo no relacionamento, ele não vai se desgastar? Isso não é só tempo não, você tem que investir dinheiro também. E sabe por que a gente tem que investir dinheiro no casamento? Porque um casamento não se mantém sem que você acredite nele. Quando eu falo de investimento, aí eu lembro logo do financeiro. Eu só invisto, financeiramente falando, eu só invisto naquilo que, em primeiro lugar, eu acredito. Se eu não acredito numa determinada situação, eu não invisto meu dinheiro naquilo. Você não investe o seu dinheiro em algo que você não acredita. Alguém acredita em pirâmide financeira? Ah, pastor, eu acredito nesse negócio aí de pirâmide financeira, que é aquele negócio assim que eu entro, aí eu chamo fulano, aí o fulano chama ciclano, que chama mais beltrano, que chama mais ciclano, aí eu que chamei ciclano, vou ganhar o meu, e vou ganhar em cima dele, depois ganhar dele, e dele, e todo mundo ganha, é uma pirâmide financeira. Você acredita nisso aí? Você acredita? Se você acredita, você investe. Por que você acredita? Porque você acha que vai trazer resultado, porque você acha que vale a pena. Só que tem gente que não acredita em pirâmide financeira. Aí você é chamado para entrar numa dessas, você fala, estou fora. Esse negócio aí é furado. Não acredito nisso não. Eu não dou um centavo para isso aí, não acredito. Mas se eu não tenho dinheiro para investir, eu tenho, mas eu não invisto nisso aí, porque nisso aí eu não acredito. Você acredita em criptomoeda? Que é aquele dinheiro virtual, bitcoins e outras por aí? Bem, se você acredita nisso, você vai lá e investe. Por que você investe? Porque você acredita, porque você acha que vale a pena, porque você acha que é rentável, porque você acha que vai trazer benefícios. Quem não acredita em criptomoeda, não sabe nem o que é isso, não vai dar um centavo para a criptomoeda, porque ela não acredita, porque ela não acha que vale a pena. Sabe qual é a mensagem que você diz? E a gente, amado, se comunica não só por aquilo que fala. A gente se comunica também com aquilo que a gente faz, ou não faz. As suas atitudes ou a falta delas, também é um meio de comunicação no casamento. Não é só o que você fala que importa. O que você faz ou deixa de fazer no seu casamento também está dizendo algo para o teu cônjuge. Quando você não investe no seu casamento, sabe o que você está dizendo para o teu cônjuge? Eu não invisto porque eu não acredito nisso. Eu não invisto porque eu não acho que vale a pena. Eu não invisto porque eu não acho que vai dar retorno. Quem está me compreendendo aqui?
Você não investe no teu casamento? A verdade é essa. Porque quando eu acredito, quando eu acho que vale a pena, quando eu acredito que vai me dar resultados, que vai me trazer benefícios, eu vou lá e invisto. O tempo que você passa junto do teu marido, da tua esposa, às vezes é um almoço num bom restaurante, às vezes é um passeio, às vezes é uma viagem, às vezes é uma noite a sós, sei lá o que você vai fazer. Talvez você está dizendo assim: pastor, numa crise dessa eu estou podendo gastar. Não, ninguém está falando de gasto, eu estou falando de investimento, é diferente. Gasto é gasto. Gasto é uma coisa que você não queria, mas foi lá e gastou. É um problema que apareceu, você foi lá e teve que gastar para resolver o problema. Investimento não, ninguém investe à toa. Ninguém investe sem querer. Investimento é uma coisa que eu decido que vou fazer. Eu decido que vou aplicar o meu dinheiro nisso aqui. Qual é o nome disso? Investimento. Casamento não é gasto, é investimento. Porque você quer estar com esta pessoa. Você quer ser feliz com ela. Você quer que esse relacionamento dure para sempre. Então você precisa investir. Terceiro elemento, amados. Terceiro. Se você quer um casamento duradouro, você precisa entender que o casamento é uma viagem. E toda viagem precisa de planejamento. Toda viagem precisa de investimento. E viagens longas precisam de manutenção. Diga comigo, manutenção. Qual foi a viagem mais longa que você já fez na vida? Pensa aí um pouco. Pensa aí um pouco. Qual foi a viagem mais longa que você já fez? Vou te falar de uma viagem longa. Longa. É você sair daqui e ir até Tóquio, no Japão. Estou falando uma viagem longa agora. Alguém sabe a distância daqui a Tóquio? Não? Também não sabia não, eu dei um Google para pesquisar. Daqui a Tóquio, no Japão, há uma distância de 18.500 quilômetros. 18.500 quilômetros. Só tem um jeito de você sair daqui e ir para o Japão. Que jeito é? Hein? Pega teu fusquinha, bota gasolina e vai. Hein? É assim? Não dá, né? Para você ir até o Japão só tem um jeito, é de avião. Sabe quanto tempo um avião que viaja a 800 quilômetros, 1.200 quilômetros por hora leva para chegar no Japão? 24 horas. 24, no mínimo, no mínimo. Eu estou falando de uma viagem suave, tranquila, sem percalços, sem acidentes, sem muita turbulência. 24 horas. E você acha que um avião faz um voo direto para o Japão, 24 horas, pá, direto? Não, não faz. Nenhuma empresa aérea faz uma viagem longa assim, sem que faça uma pausa para manutenção. Só que é claro que eles não te contam isso. Eles colocam lá na sua viagem que o voo vai fazer uma conexão em tal lugar, aí sai todo mundo, geralmente eles planejam isso. Eles pegam um lugar bem legal, por exemplo, você está indo para tal lugar. Qual que é uma rota interessante? Ah, você está indo para Israel. Ah, então vamos fazer o pessoal parar em Roma? Porque eles param em Roma, tem a ver, né? O pessoal vai gostar de ficar em Roma um pouquinho. Enquanto eles estiverem distraídos lá em Roma, olhando alguma coisa, a gente dá uma checada no avião. Manutenção. Ah, vai para tal lugar. Então vamos dar uma paradinha em Paris. Aeroporto de Paris. Quem que não quer ir para Paris, né? Mesmo que seja indo para outro lugar, deu uma paradinha em Paris, então ótimo. Enquanto você está lá distraindo, comprando lá no shopping que tem lá nos aeroportos, você não sabe, mas o avião está tendo uma manutenção.
Os mecânicos de aeronaves ficam de plantão 24 horas lá nos aeroportos. E tanto faz a hora que o avião vai pousar. Pousou, sempre tem alguém ali que vai dar uma manutenção. Porque viagem longa precisa de manutenção. Você que está casado, você precisa dar uma manutenção no seu casamento. Pastor, e afinal de contas, manutenção seria o quê? O que é manutenção? Manutenção é um conjunto de ações que visam manter o bom funcionamento de algo. Por exemplo, nós temos aqui, olha, 8 máquinas de ar-condicionado. Quando eu cheguei aqui, dessas 8 máquinas, só tinha 4 funcionando. Aí eu chamei uma empresa, e o rapaz que veio olhou aqui, ele falou assim: pastor, sabe qual é o problema da sua igreja? É que vocês não faziam manutenção desses equipamentos. Então teve equipamento que queimou a placa, teve equipamento que acabou o gás, teve equipamento que estava ruim, vocês continuaram usando. Então ficou tudo desse jeito aí, mas nós vamos arrumar, e a partir de agora o Senhor passe a dar uma manutenção. Aí a gente arrumou tudo, botamos tudo para funcionar, melhoramos a parte elétrica que estava toda ruim também, melhoramos, trocamos o quadro de energia. Agora, se eu passar na frente de uma máquina dessa, eu achar que não está gelando, eu já mando uma mensagem para o rapaz da empresa e diz: dá uma olhada nessa máquina aqui, que não está legal não. Por quê? Porque eu prefiro fazer uma manutenção do que um conserto. Eu prefiro olhar algo que está dando sinais de que vai estragar, do que deixar a coisa acabar. Você está percebendo sinais no seu casamento, sinais de desgaste, sinais de esfriamento, sinais de falta de atenção, sinais até de traição, de mentiras, de falta de respeito. Faça uma manutenção. Chama o teu cônjuge, conversa com ele e diz: escuta, a gente precisa fazer uma manutenção, a gente precisa ver onde é que nós estamos errando, a gente precisa ver o que precisa melhorar para que o nosso casamento dure, para que a nossa viagem dure. Sabe qual é a vontade de Deus para você? É que você aproveite a viagem. Olhe para alguém perto de você e diga para ele assim: aproveite a viagem. Aproveite a viagem. O que é a viagem que eu estou falando aqui? É o casamento. Deus quer que você aproveite essa viagem. Vamos aqui em Eclesiastes 9 para terminar a palavra. Eclesiastes 9, verso 9 também. Capítulo 9, versículo 9. Se você não estava aproveitando essa viagem, se essa viagem estava sendo ruim, estava sendo uma viagem daquela que você não vê a hora de acabar, eu quero que você acredite que Deus vai restaurar o seu casamento de forma que ele vai se tornar uma viagem extremamente prazerosa, extremamente feliz. Salomão, falando de casamento, disse assim, Eclesiastes 9:9: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Em outras palavras, aproveite a viagem, aproveite a vida, aproveite. Não viva um casamento tenso, só pensando em problemas. Você é casado com uma pessoa problemática. Pastor, como é que você sabe? Eu sei porque todo mundo é problemático, você não é o único não. A tua mulher é problemática, mas é tua, e você tem que ficar com ela. Pastor, mas ela é louca, mas é tua, aguente. Pastor, mas o meu marido aí, mas é seu, aguente. Você está casado. Ah, pastor, eu acho que o problema é esse, é porque eu estou casado com essa pessoa. Se eu fosse casado com outra, seria diferente.
Se você experimentar separar desse que aí, você está casado, e casar com outra pessoa, você vai descobrir que essa outra pessoa com quem você se casou tem qualidades que aquela primeira não tinha, mas também tem defeitos que aquela outra não tinha. Então o que adianta trocar de casamento? O que adianta ficar procurando outro e mais outro e mais outro e mais outro? Não é? O que adianta? Você precisa focar nas qualidades do seu cônjuge. Pastor, eu tenho que fechar os olhos para os defeitos? Não. Você tem todo o direito de conversar com o seu cônjuge sobre os defeitos dele, sobre os defeitos dela. Só que ao invés de você deixar que os defeitos desta pessoa minem o sentimento bom que você tem que alimentar o amor olhando para as qualidades. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Quero orar por você que está viajando, por você que entrou nessa viagem e pretende continuar viajando por muito tempo. Quem quer continuar viajando aí? Quem quer continuar viajando? Eu estou viajando há 16 anos e pretendo continuar viajando por muitos e muitos e muitos anos. Tem gente aqui que está viajando há muito mais tempo do que eu, hein? Hein, dona Mirtes? A senhora está viajando há quanto tempo, dona Mirtes? A senhora já me falou, mas eu esqueci. 40 anos? Hã? Uns 50 já? Aí, tá vendo? Parabéns para a senhora, parabéns para o esposo. Tem gente aqui, quantos, Feitosa? 50 anos? Você está um guia de viagem já. Já está um guia de viagem. Um abraço para a irmã Fátima, se estiver em casa assistindo. E você que diz assim, pastor, eu entrei nessa agora, sabe? Não deu tempo nem de esquentar o banco ainda. Acabei de começar a viajar. E estou aqui pensando se eu vou aguentar essa mala. Opa! Fala assim não, viu? Você tem que olhar para esta viagem como a melhor coisa da sua vida. Você tem que olhar para o casamento como uma coisa boa. Para de ver o casamento como o mundo vê. O mundo por aí não conhece a Deus e não conhece os princípios da palavra, por isso tantos casamentos frustrados, infelizes. Mas se você olhar para as promessas de Deus para a tua vida, você verá Deus dizendo lá no Salmo 128, que o homem que teme ao Senhor, ele vai ser feliz ao lado da sua esposa e ao lado dos seus filhos. Põe na tela aí o Salmo 128, por favor. Deus quer isso para você. Deus quer que você seja feliz no amor. Deus quer que você seja feliz ao lado da tua esposa, feliz ao lado do seu marido. Pode poder de verso primeiro, olha. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Olha que lindo esse salmo, né? É assim que Deus quer abençoar a tua família. Feche os olhos, por favor. Quem é casado e está com a esposa, aproveita e pegue na mão dela. Pegue na mão do teu cônjuge. Vamos orar juntos. Pastor, eu estou sozinho aqui. Coloque a mão sobre o teu coração. Você vai orar pelo teu marido, pela tua esposa. Pastor, eu não sou casado, mas eu tenho uma família, eu tenho filhos que eu quero que sejam felizes no casamento. Eu tenho parentes, eu tenho pessoas da família que eu quero orar por eles. Talvez você ainda não casou, está planejando o casamento, está sonhando com o casamento. Então já comece a apresentar esse relacionamento a Deus agora. Vamos orar, diga comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero ter um casamento feliz e abençoado. Eu quero ter uma família abençoada pelo Senhor. Por isso, meu Pai, eu te peço, me ajuda a manter-se casado e feliz no casamento. Me ajuda, Senhor, a manter uma família realizada, abençoada, em nome de Jesus. Comece a orar agora, faça a sua oração pessoal, porque só você sabe o que acontece dentro de quatro paredes. Só você sabe quais são os desafios que o seu casamento está enfrentando.
Só você sabe quais são as lutas que você, como marido e esposa, tem enfrentado no dia a dia da sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, meu Deus, hoje é domingo, reunião da família, por isso eu trouxe esta palavra, para instruir a tua igreja sobre como o Senhor vê o casamento. Diferentemente do mundo que acha casamento uma perda de tempo. O mundo acha o casamento uma instituição falida. O mundo acha que o casamento é bobagem. Mas nós que conhecemos a tua palavra sabemos que o casamento é projeto de Deus, que o casamento é instituição sagrada. Então, meu Deus, eu quero te pedir em primeiro lugar, por quem é casado. Eu quero pedir por esta pessoa que está viajando, que está nesta viagem conjugal. Alguns, meu Deus, começaram há pouco tempo. Há casais aqui que eu sei que se casaram esse ano, casais que eu sei que se casaram no ano passado, que estão começando a vida conjugal agora, e eu oro abençoando esses casais, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda, meu Deus, esse casal a construir as bases, a construir os alicerces para um relacionamento que vai durar para a vida toda. Meu Deus, aqui há pessoas que estão casados há bastante tempo. Tem gente aqui, meu Deus, que está casado há 50 anos. Tem gente aqui que está casado há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. Outros estão casados há 5 anos, 6 anos, 10 anos. Meu Deus, seja qual for o estágio, seja qual for o nível em que esse casal se encontra, eu te peço, meu Deus, traga a tua bênção para dentro desta casa. Traga a tua bênção para dentro dessa família, para dentro desse relacionamento. Talvez, meu Deus, com o passar do tempo, esse casal vem esfriando, esse casal vem se afastando um do outro. Com o passar do tempo já não tem mais aquele diálogo, com o passar do tempo já não tem mais aquela alegria. Mas eu te peço, restaura o amor, restaura a alegria, restaura a harmonia dentro desta casa, dentro deste lar, desta família. Meu Deus, talvez a tristeza dessa esposa é porque o marido dela ainda não conhece a tua palavra, mas ele é o homem que esta mulher ama. Ele é o pai dos filhos, ele é o companheiro. Meu Deus, então eu te peço, salva o marido desta irmã em Cristo que está orando comigo agora. Meu Deus, ainda que ele tenha hoje o coração fechado, endurecido, para não ouvir a tua palavra, mas eu te peço, meu Deus, que ele venha converter-se de todo o coração ao Senhor. Meu Deus, talvez, ó Pai, o marido já entregou a vida ao Senhor, mas a esposa ainda não. Então eu te peço, meu Deus, visite a esposa desse homem. Faça, meu Deus, com que ela sinta vontade de servir ao mesmo Deus, de caminhar na mesma fé, de andar no mesmo caminho, na mesma direção, para que não haja julgo desigual, para que esta família, meu Deus, viva junto na mesma fé, orem juntos, leiam a Bíblia juntos, venham para a igreja juntos, cultuem juntos. Meu Deus, eu te peço, faz isso, meu Pai. Eu oro por esta pessoa, meu Pai, que está atravessando por um momento conturbado do casamento. O casamento desta pessoa está na fase do divórcio. Infelizmente não houve jeito, esse casal está se separando. Mas eu te peço, meu Deus, o Senhor pode restaurar o casamento. O Senhor pode pegar aquele último fio que resta e tecer de novo, e começar de novo. Talvez, meu Deus, esse casamento que terminou com divórcio, não tem mais jeito, a pessoa já seguiu a vida dela. Meu Deus, esse homem que agora está divorciado, ele não pode ficar chorando para o resto da vida o casamento que acabou. Essa mulher que está divorciada, ela não pode ficar lamentando o resto da vida o casamento que acabou. O Senhor pode dar a esta pessoa uma nova chance. O Senhor pode dar a esta pessoa uma nova oportunidade, colocando, meu Deus, uma outra pessoa no caminho desse homem ou desta mulher. O Senhor pode fazer isso. Talvez, meu Pai, essa pessoa foi casada e foi feliz, mas ficou viúva, e essa pessoa não precisa viver para sempre sozinha.
O Senhor pode dar a esta mulher uma nova oportunidade de ser feliz. O Senhor pode dar a este homem uma nova oportunidade de ser feliz. Meu Deus, então permita que esta pessoa encontre alguém de novo para ser feliz. Meu Deus, eu oro por quem está aqui que não é casado, por quem está aqui e está noivo, está namorando, está conhecendo alguém, ou está orando para encontrar alguém. Meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, coloque a mulher certa no caminho desse homem, coloca o homem certo no caminho desta mulher. Ah, meu Deus, afasta os laços, afasta, meu Deus, do caminho desta pessoa, aquele que veio só para tirar ele do foco, aquele que vem só para atrapalhar, e coloca, meu Deus, um relacionamento abençoado na vida desse homem, desta mulher. Esta pessoa que já está casada, ela planeja, aliás, esta pessoa que já está noiva ou namorando e planeja se casar, então, meu Deus, vai confirmando no coração, vai mostrando, meu Deus, para que esta pessoa saiba o que fazer, para que ela tome a decisão certa. Eu oro por todas as famílias aqui representadas, e não só essas que estão aqui pessoalmente, mas quem está me assistindo em casa agora. Libera a tua bênção também para essa família, libera a tua bênção também para esse casal que está em casa agora de mãos dadas, orando junto comigo, assistindo esse culto pela internet, orando. Abençoa também esta família, abençoa também esse casal. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que está intercedendo por alguém. O pai está orando pelo casamento do filho, porque o pai quer ver o filho ser feliz no casamento. A mãe quer ver o filho ser feliz no casamento. Então, meu Deus, se esta pessoa está intercedendo por alguém da família, pelo relacionamento de alguém da família, que quem sabe está passando por uma crise, ainda que aquela pessoa nem saiba que nós estamos orando por ela, ainda que aquela pessoa nem creia no Senhor, pela nossa fé, abençoa em nome de Jesus toda a parentela, toda a família, e traga paz e vida para dentro desta casa, para dentro deste lar, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.